todos os presentes aí, funcionários da nossa casa, são os nossos procuradores, a doutora Débora e o doutor Denilson. Eu declaro aberta a reunião de legislação, justiça e redação. Para efeito regimental, declaro presentes o presidente da comissão, o vereador Richard Harrison, o secretário, o vereador Fábio D'Alonso, membro da comissão, o vereador Roque Matei. Nem saúdo todos os convidados aí para a participação desse debate. Eu vou aqui já, senhoras e senhores vereadores, eu não vou entrar na pauta regimental, nós não temos expediente. Expediente nós temos, eu passo depois, vereador Fábio D'Alonso, que nós terminarmos aqui a discussão, Vossa Excelência, para fazer a leitura do expediente. Enquanto isso, eu vou declarar aberta, nós não temos ata para deliberar e nem votar. Eu vou direto para a discussão do projeto, deixa eu pegar aqui, o projeto 54, e nós deliberamos na última reunião os convidados, a CIG, CDL, a COMAC, Sinduscom, Joinville Região, Convention Bureau, vi que o Jorge está aqui presente, obrigado pela presença. Alguém da Expoville também estaria presente, eu não sei se está por aqui. Pedir para que fosse convidado também os membros da Comissão de Urbanismo, o vereador Fábio D'Alonso é também membro da Comissão de Urbanismo e secretário daquela comissão. Sindicato das Empresas de Mídias Exterior de Santa Catarina, não sei se está aqui o membro do sindicato, e o consórcio Visocalx de Joinville e a Jorpen. Esses eram os convidados. Então, como não foi, eu gostaria já de colocar aqui em discussão, até seguindo o regimento, o Antunes, que é diretor da nossa Guarda Municipal. Eu gostaria que Vossas Excelências pudessem aí, os membros da nossa comissão, pudessem, com um sinal de positivo, dar ok, para que ele pudesse participar, porque nós não acabamos fazendo o convite, mas eu penso que seja interessante a participação dele. Vereador Roque Matei, vereador Fábio D'Alonso. Ok? Ok, aprovado. Eu vou fazer a leitura aqui, agradecer a presença do doutor Denilson, estou vendo aqui, da Sabrina, nossa secretária, também a presença da vereadora Tânia Larson. Deixa eu ver aqui a Luciana, obrigado pela participação, e o Hergen César Reiner, também participando da nossa comissão. Tem a Vanessa e o Jorge. Jorge já havia anunciado. Eu vou fazer a leitura aqui do projeto de lei complementar número 54/2019, que altera a redação do parágrafo único do artigo 5º do artigo 9º da lei complementar número 325, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a comunicação visual e da outras providências. O autor é a Comissão de Urbanismo e o relator na Comissão de Legislação, Justiça e Redação sou eu, o vereador Richard Harrison. Me anunciar a presença do governo, representado pelo diretor executivo, Jomei Duarte. Obrigado pela sua presença também. Eu penso que a discussão do projeto ela tem necessariamente a questão da apresentação pelos... Acho que a Luciana poderia abrir aqui a palavra, nós iniciamos a discussão e o Antunes pode depois fazer as considerações ao que concerne lá ao Detrans, lá em relação ao trânsito e como regulamentar, ok? Não sei se a Luciana pode fazer uso da palavra por até 5 minutos, cada um dos que forem fazer uso da palavra, ok? Luciana. Ok. Obrigada. Boa tarde aos senhores vereadores presentes, presidente da Comissão de Legislação, vereador Richard, presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Jaime Evaristo, demais membros das comissões, boa tarde aos convidados, representantes das entidades e aos presentes. Eu estou aqui representando o CEPEX, que é o Sindicato de Empresas de Mídia Exterior de Santa Catarina, e também a Central de Outdoor, que é uma associação nacional das empresas de mídia exterior, da qual eu sou diretora da seccional de Santa Catarina. Eu agradeço, vereador Richard, a oportunidade de estar aqui e colocar um pouquinho das nossas dores e dificuldades quanto à lei hoje vigente de comunicação visual em Joinville, né?
Eu queria colocar, vou compartilhar aqui um slide. Onde a gente sugere a alteração de 4 tópicos de lei. Então tá, ele está arrumando ali, enquanto isso eu já vou colocando, né? O que você quer colocar? Menu. Não quer abrir a tua apresentação aqui? Bom, enquanto ele arruma ali, eu vou falando aqui, né? Uma das nossas alterações se trata do tamanho do limite dos painéis rodoviários. Mídia exterior, como o nome já fala, toda propaganda, publicidade ao ar livre. Gostaria apenas de mostrar qual que é a diferença entre outdoor e painéis rodoviários. Outdoor é um padrão nacional, ele tem a duração de 14 dias, onde entra numa segunda-feira, fica 14 dias no ar, e depois ele muda toda a propaganda nacional, de novo, numa segunda-feira, e fica 20 dias no ar, 14 dias no ar. Painéis rodoviários e ele tem um tamanho padrão, que é 9x3 ou 6x3, e geralmente está dentro das cidades, né? Eu gostaria de saber se o marketing poderia divulgar a tela, que eu realmente não estou conseguindo aqui. Tira de compartilhar a tela. Não, aqui não está compartilhado, eu acho. Pergunta, por favor, Lu, se eles estão vendo a nossa tela. Vocês estão vendo a nossa tela? Está sendo transmitida, Luciano. Nós estávamos vendo ali a exposição aqui. Aquele arquivo que exibiu fui eu. Eu continuo exibindo a partir daqui? Eu gostaria de ver com o marketing, se ele pode mostrar a tela, porque realmente eu não estou... É esse aqui, você está vendo? Oi? É esse que está na tela, você está vendo agora? Essa tela aí? Ok, é esse. E falar para a Luciana que nós estamos acompanhando aqui os painéis. Tá. Então, tá bom. Painéis rodoviários, como o nome já fala, ficam às margens das rodovias federais e estaduais, e os tamanhos, eles não têm padrão diferente do outdoor, que tem um padrão de tamanho 9x3 ou 6x3. E, geralmente, os contratos são mais longos, e de 12 meses ou mais, né? E é sobre os painéis rodoviários que a gente gostaria de falar. Primeiro, eu gostaria da permissão de colocar alguns dados sobre o turismo de Santa Catarina. Santa Catarina foi eleito o melhor estado e destino turístico do Brasil, não somente nessa edição de 2019 e 2020, mas das 18 edições que esse prêmio já tem, da revista Viagem, da editora Abril, Santa Catarina venceu por 12 vezes. De 2007 a 2013, ficamos em primeiro lugar consecutivamente. Depois, a gente só perdeu para o Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas. Mas na edição de 2015 e 2016, o prêmio já voltou a ser nosso. E é até hoje. Nesse ano, de 2019 a 2020, inclusive, nós ganhamos em 4 categorias. Não somente como melhor estado para viajar,
mas também o melhor resort por causa do Costão de Santinho, em Florianópolis, o melhor parque temático por causa do Beto Carreiro World, em Penha, e também o melhor hotel fazenda por causa do Eco Resort Rio do Rastro. E a gente sabe que esses títulos trazem cada vez mais turistas, né, para o nosso estado. E pelos dados da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Santa Catarina, são esperados mais de 8 milhões de turistas para Santa Catarina. E também pelos dados da FEComércio, 80,1% desses turistas vêm via terrestre, ou seja, eles passam pelas nossas rodovias, né? A importância de uma cidade, tanto se é uma cidade turística ou pela sua economia, ela é percebida a importância dela quanto mais mídia exterior, mais painéis rodoviários que vão anunciando a cidade, maior passa a conotação que é uma cidade de grande importância, né? Então, a gente pode ver exemplos disso quando vai chegando perto de Curitiba, perto de São Paulo, perto do Rio de Janeiro e por diversas metrópoles do Brasil e do mundo, a gente percebe que é assim que funciona. Quanto vamos chegando próximo da cidade e próximo às suas entradas, a mídia exterior, os painéis rodoviários são muito presentes. Inclusive, tem estudos que falam que as indicações dos anúncios mostrados com o outdoor e painéis rodoviários diminuem a ansiedade dos turistas, né? Então, as grandes empresas de Joinville, as grandes indústrias, as universidades, os shopping centers, o comércio, eles devem e querem anunciar. E hoje nós estamos com um problema com a limitação do tamanho dos nossos painéis. Se é um painel que está numa área edificada, a gente só pode ter 30 metros quadrados. Nos nossos municípios limítrofes, né, vizinhos, Araquari, a gente tem painéis de 300 metros quadrados. Garuva, temos painéis enormes também. Barra Velha, Balneário Camboriú, nem se fala. E Joinville, que é a maior cidade do estado, ela fica limitado em terrenos edificados a 30 metros quadrados. Isso é muito negativo para a cidade, né? Por mais que os nossos turistas estejam determinados a ir para as cidades, para o seu destino, que devem ser as praias, né? Joinville tem que passar essa importância dela e tem que convidar todos, né, a visitarem a nossa cidade. Outra coisa, via de regra, o outdoor e painéis rodoviários, eles precisam ser compreendidos em 3 segundos. Então, se o tamanho é muito pequeno e também pela distância onde os painéis são instalados, eles são instalados distantes da rodovia e também por causa da velocidade dos veículos, eles não têm visibilidade, muito menos legibilidade, e eles acabam não atingindo o objetivo, que é impactar o turista que está passando ali na frente, né? Então, ali são várias fotos, né, que a gente podia entediá-los aí de tantas fotos que a gente tem aí de painéis com tamanhos maiores que realmente eles têm um maior efeito, né? Outra situação são os apliques, que são aquela parte do anúncio que foge do retângulo convencional do painel, né? Então, assim, criatividade remete à qualidade, que remete à evolução, modernidade. Então, esse limite de tamanho nos impede de ousar na criatividade, né? Outra situação que está nos doendo bastante é a nossa principal dor, na verdade, são sobre os outdoors com tecnologia de LED. O LED hoje é uma realidade no Brasil e no exterior, é um caminho que não tem volta. Nós somos, como eu já falei, filiados à Central de Outdoor, somos também participantes da ALO, que é uma
a Associação de Empresas de Mídia Exterior das Américas, onde sempre tem eventos onde são convidadas empresas do mundo inteiro para participar, e o assunto é só esse, é uma realidade, e em Joinville a gente está com muita dificuldade de colocar os nossos painéis de LED. LED é o que tem de mais moderno hoje em mídia exterior, traz à cidade um ar de evolução, além de colaborar com o município com informações sobre obras à frente ou sobre outras situações. E hoje, sem embasamento técnico, estão nos negando, alegando que causa confusão no trânsito. E, inclusive, nós temos um laudo técnico de mais de 100 páginas que conclui e comprova que o painel de LED não causa confusão no trânsito. Então, o nosso pedido nesse momento é que quem autorize, né, quem autoriza a gente instalar um painel de LED seja o órgão competente para isso, que é o DETRANS, né? Então, ele é um órgão responsável pelo trânsito e competente para isso. Então, nosso pedido é, se nós temos um painel de LED para instalar e nós temos uma autorização do DETRANS, a gente poderia instalar o painel de LED, né? Claro, dentro da regulamentação da cidade, obedecendo todos os recuos, né? Enfim, ali tem várias fotos que comprovam que o LED é uma realidade em municípios vizinhos. Temos em Jaraguá, temos em Itajaí, Blumenau, temos em Balneário Camboriú, Florianópolis e diversas cidades do Brasil inteiro. No exterior nem se fala. Inclusive, nos Estados Unidos está caminhando para 70% dos painéis deles serem com tecnologia de LED e apenas 30% estáticos e convencionais. Então, justamente pelo impacto que ele causa, né? E o ar de modernidade que dá para a cidade. Então, enfim, né? Temos tantos painéis de LED no estado de Santa Catarina mesmo, no Brasil e do mundo, por que Joinville ficar de fora, né? Eu gostaria de mencionar que nós somos favoráveis à regulamentação, à ordenação, até porque isso exige de nós maior profissionalismo, excelência, mas entendemos que essas situações podem ser e devem ser alteradas, até se compreendido e aceito pelos senhores, né, que só vai beneficiar a cidade, vai dar um ar de evolução, vai dar um ar de modernidade, e é isso que a gente quer prestar esse serviço para a nossa cidade de Joinville, né? A minha apresentação é isso, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Ok, Luciana, obrigado pela participação. Se puder abrir a tua câmera, nós não estamos conseguindo te ver. Te ouvimos bem, mas não estamos te vendo, só estávamos vendo aqui, agora voltou. Presença também agora do vereador, já estava antes, mas eu não quis interromper a Luciana, o vereador Maurício Peixe, o quarto membro da comissão, ainda falta o vereador Odir. Mas já agora o regimental para seguirmos. Mais alguém aqui para Jorge? Também o Harley, né, da Expoville, se quiserem fazer uso da palavra, vocês têm até 5 minutos. Eu externei o tempo da Luciana justamente porque ela tinha uma apresentação para construir, tá? Quem vai? O Jorge ou o Harley? Libera o som lá para o Harley. Já deu já. Bem, boa tarde a todos. Nobre vereador, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu falo em nome do Convention Bureau. Basicamente, o que está se discutindo hoje, a gente, né, teve acesso aqui já à minuta também do projeto de lei, e o que a gente, na verdade, traz aqui, basicamente, é o parecer favorável à proposta que foi apresentada, principalmente no que diz respeito à questão de permissão, né, em imóveis públicos, objeto de concessão, que era, né, o objeto aí que estava, uma questão que estava realmente pegando quando se trabalha a questão da promoção dos eventos que acontece na Expoville, principalmente, que basicamente hoje é o único local, né, que tem uma concessão pública, né? Então, nós tivemos alguma situação aí no passado com relação a alguma exposição e promoção de algum evento que acontecia naquele local, e essa nova redação agora, ela meio que equaciona essa situação. Então, para nós, quando Convention, basicamente, esse era o ponto, né, e ele foi sanado com a proposta que está sendo apresentada. Era isso, obrigado.
Obrigado, Jorge. Passar a palavra. Nós já passamos a palavra, vereador Maurício. Deixa só o pessoal vai falar o Herley aqui. Depois eu queria ouvir o Antunes, só pelo questionamento que fez a Luciana em relação ao... Depois passa a ver, já lhe passa a palavra. Herley, libera o som para o Herley. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Richard, vereador Maurício, Fábio D'Alonso. Aqui estou procurando o Roque Matei também. Opa, Roque, tudo bom? E a vereadora Tânia. Também uma boa tarde a todos os demais participantes aí. Eu sou um lojista aqui do Centro Comercial da Expoville. E o ano passado, quando nós nos deparamos com essa divergência, né, digamos, essa divergência de interpretação com relação à questão da comunicação visual dentro do parque, porque aqui o próprio centro comercial, né, nós organizamos alguns eventos de promoção, eventos de feira de adoção de animais, que foi até o caso que nós estávamos vivenciando lá quando surgiu essa questão, esse questionamento com relação à comunicação visual em parques públicos. Então, apesar de na lei, né, já atual estar prevista essa possibilidade, havia dúvidas com relação a essa interpretação, e aí no entendimento, né, do setor de fiscalização, se entendia que não poderia se fazer exploração comercial em áreas públicas, né? Mesmo quando sob concessão da iniciativa privada, como é o caso do Parque da Expoville. O Centro Comercial da Expoville, apesar de ser um condomínio, né, ele é um condomínio privado, mas ele está dentro de uma área pública, então todas as nossas... essa questão nos afeta, né? Então, nós precisamos, a exemplo dos eventos que acontecem no centro de convenções, importantíssimos, né, para a cidade, para a economia, nós também precisamos aqui, nesse nosso espaço, poder comunicar promoções, comunicar eventos que estejam acontecendo aqui. E, para isso, nós só podemos, na parte física, aqui no nosso entorno, só podemos utilizar essa área do centro do parque, né? Então, foi quando, né, esse assunto foi levado para a Comissão de Urbanismo, né, que agradecemos à vereadora Tânia, que na época fez essa proposição, né, e que foi acolhida, né, pela comissão, discutiu esse assunto com todos os envolvidos, né, as partes envolvidas, e se chegou nesse texto, né. É importante, né, que principalmente nesse momento agora que nós estamos de retomada da economia, que a gente tem essa possibilidade, né, de comunicar os eventos, comunicar as promoções que serão realizadas, né, que são realizadas aqui no Centro Comercial da Expoville, né. Então, é isso. As colocações que a Luciana fez são fundamentais, né, envolve aí uma outra questão, né, que são questões da própria regulamentação das medidas, né, dos painéis, que eu entendo que sejam muito importantes pelos motivos que ela expôs. Mas, nesse caso aqui, essa proposta aqui já está pronta, apenas esclarece, né, essa questão, né, da possibilidade da comunicação visual nas situações que estão previstas aí nesse projeto de lei. Então, eu acho realmente muito importante, né, que a aprovação dessa lei para que a gente possa desenvolver as atividades aqui que são proposta do espaço aqui, né? Especialmente, claro que essa lei acaba envolvendo outros espaços, né, também que possam vir futuramente a ter essa situação. E seria isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Okay. Obrigado, Herley. Eu vou passar a palavra para o vereador Maurício, depois eu quero ouvir ainda a Vanessa e o Antunes, a construção aí do parecer na Comissão de Legislação e eventuais emendas, ok? Vereador Maurício Peixe. Libera o som lá para o vereador. Está liberado. Bom, boa tarde, presidente, Richard, dos demais vereadores. Quero saudar a todos os convidados que estão aqui, né? Não vou citar a todos já, porque por meio de tempo, já foram citados, mas sejam bem-vindos. Presidente, isso foi uma discussão na Comissão de Urbanismo, onde também a vereadora Tânia levantou
e nós também fomos procurados por alguns conhecidos que estavam com dificuldades e até foram notificados quando colocaram lá na entrada da Expoville sobre as feiras, né, que acontece, ou um evento grande. E aí, presidente, depois eu quero continuar a falar, depois posso escutar o Antunes e voltar a falar, mas eu gostaria só que o senhor pudesse passar para o Júlio, que é o nosso técnico de urbanismo, que ele tem uma apresentação ali para fazer sobre o projeto, para a gente discutir verdadeiramente o projeto, e depois eu quero dar também algumas contribuições aí daquilo que foi colocado pela Luciana, e também tantos pedidos que a gente tem após entrar este projeto. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, vereador Maurício Peixoto. Passamos em seguida a palavra para o Júlio. Deixa eu passar a palavra agora para o Antunes, porque tinha um questionamento ali, não sei a presença do vereador Odir Nunes, agora o Código Regimental está completo na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O Antunes, depois para a Laís, pode ser? Antunes, pode liberar os... Boa tarde, vereador Maurício Peixoto. Só vejo os dois aqui, não vejo mais outros, mas os cumprimentos assim, cumprimento os demais convidados. A Luciana, ela esteve procurando aqui no começo do ano, e nos procurou agora também há poucos dias atrás. Na verdade, o pedido da Luciana era para que fosse colocado o painel de LED ali no entroncamento da Rua de Caxias com a Rua Visconde Maia, e também na Rua 15 de Novembro, no entroncamento com a Consular. A função da autoridade de visto, e aqui também respondendo pelas questões administrativas do DETRANS, me posicionei a favor, porque eu entendo que o artigo 81 do Código de Trânsito Brasileiro que fala assim: nas públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação mobiliária que possam gerar confusão, interferir na visibilidade, sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Eu respondi para ela formalmente que na visão do Departamento de Trânsito, esses painéis LED, eles não interferem na segurança do trânsito, também na visibilidade da sinalização, mas que eles seriam colocados no espaço interno, pelo que eu sei, dentro do pátio do 2BI, e também um outro espaço interno ali no entroncamento da 15 com a Conselheiro Arco. Então, na nossa visão, na visão do Departamento de Trânsito, nós entendemos que, não atrapalhando, não gerando dúvida na sinalização pelos condutores que transitem por esses locais, nós não vemos um óbice, nós somos a favor de que sejam colocados esses painéis aí. É claro que, no parecer que eu fiz para ela, colocamos que ela carece, né, de permissão dos demais órgãos da prefeitura. Mas, na visão do Departamento de Trânsito, nós não temos nenhum impedimento de que sejam feitos, sejam instalados esses painéis eletrônicos aí. Obrigado, Antunes. Obrigado pela participação. Vou passar a palavra agora à Laís, que é da Secretaria lá do Meio Ambiente. Libera o som lá para a Laís. Boa tarde a todos. Meu nome é Laís, eu sou coordenadora da área de publicidade da Unidade de Fiscalização aqui da SAMA. Venho falar representando a nossa gerente Sâmara, o secretário Caio, convite para a participação da Comissão de Legislação. Gostaria de só ressaltar que o projeto de Lei Complementar 54 de 2019 já havia sido discutido no final do ano passado, diante de diversos questionamentos envolvendo as autorizações referente ao Parque Expoville. A nossa lei, ela restringe as instalações de publicidade em áreas públicas, né? Então, foi apresentada uma proposta para criar uma exceção a essa restrição, prevendo que os imóveis públicos que são objetos de contrato de concessão para uso e exploração comercial poderiam obter licença de publicidade
para exposição, no caso da Expoville, então, das publicidades referentes às feiras e demais eventos que estivessem ocorrendo no local. Isso, claro, não é aplicado apenas à Expoville, mas também aos demais imóveis públicos do município. Semana passada, a gente recebeu, então, uma sugestão quanto a outros 3 pontos para avaliação sobre algumas questões da lei de publicidade. Eu vou passar ponto a ponto do que já foi discutido durante o dia de hoje junto à nossa equipe de fiscalização, sobre o que nós temos favorável e desfavoravelmente e o do porquê, para isso ficar bem explicado. Então, a primeira sugestão, ela vinha a ser sobre o artigo 4º trata do inciso 11º sobre estabelecimentos situados às margens de rodovia federal. Os letreiros que estiverem voltados para a mesma poderão expor publicidade de até 50% maiores em todas as modalidades permitidas. Na sugestão de alteração, é previsto, então, a alteração de, em vez de estabelecimentos, para que seja alterado para imóveis, e incluir as rodovias estaduais no texto e excetuar essa questão quanto aos painéis publicitários tipo outdoor, com sem iluminação, painéis eletrônicos e demais painéis. Só queria ressaltar que esse inciso, ele não trata de painéis publicitários, ele foi criado para tratar de letreiros em estabelecimentos comerciais. Então, essa alteração, ela estaria mexendo com o que já está previsto para estabelecimentos comerciais. A sugestão que a gente tem é que a gente inclua, né, trabalhe melhor esse inciso, criando a previsão também para que essa regra seja aplicada aos painéis publicitários, claro que observando as demais abrangências da legislação quanto aos painéis publicitários, porque a gente vai liberar 50% a mais em painéis, e isso poderia confrontar com outras permissões previstas em legislação, considerando que a lei de publicidade ela vem no intuito de restringir, né, tentar combater a poluição visual no município, seria uma situação que a gente deveria ver com um pouco mais de cuidado. Então, para que a gente não estivesse criando uma alteração que poderia estar confrontando com outras previsões no corpo da lei. A segunda sugestão, então, vem a sugestão de que em imóveis edificados ou não com área maior de 1.500 metros quadrados, inteiros a faixa de domínio na rodovia federal ou estadual, poderão ser autorizados anúncios com área máxima de 120 metros quadrados cada painel, voltados para a mesma. A metragem, hoje, no município, nos imóveis que são lindeiros, os terrenos que são lindeiros a faixa de domínio da rodovia federal, aqui a gente concorda em incluir as estaduais também. Nos imóveis que não são edificados, não há limitação quanto à metragem. Então, quando a gente faz uma limitação quanto à metragem de 1.500 metros quadrados, hoje a gente vai criar mais uma regra, mais uma restrição para os demais imóveis que não têm edificação. Eu não entendi o porquê que seria a limitação de 1.500 metros quadrados. Talvez o Luciano depois possa explanar a respeito do porquê dessa metragem, para a gente clarear um pouquinho melhor, tá? A nossa sugestão, a princípio, seria para que terrenos não edificados, lindeiros da faixa de domínio das rodovias estaduais e federais, poderão ser autorizados anúncios voltados para a mesma de até 120 metros quadrados. E nesse caso, a gente não colocaria para cada painel, considerando que a lei de publicidade, ela autoriza que você coloque até 6 painéis no mesmo imóvel. Então, se a gente for contabilizar 6 painéis de 120 metros quadrados com as demais permissões da lei quanto à junção, e aí alterando ali o inciso para mais 50% em cada painel, a gente estaria autorizando muita publicidade. Então, ela estaria fugindo um pouquinho do objetivo da legislação de comunicação visual, que seria um ponto a ser discutido. Então, na nossa sugestão, a gente manteria para anúncios voltados para as rodovias com até 120 metros quadrados, né? Desde que observados os recursos relativos à faixa de domínio das rodovias. As rodovias estaduais e federais têm as faixas de domínio, onde, pela nossa lei, é proibida a instalação de painéis publicitários. As larguras, né, as extensões de faixa de domínio, elas são variáveis, né, nos pontos da rodovia, então elas deveriam ser observadas também. E o terceiro ponto
quanto à vedação prevista sobre os painéis de LED, principalmente em áreas onde pode haver algum confronto com a sinalização de trânsito, a unidade de fiscalização não se opõe quanto à alteração, considerando que a unidade de trânsito é mais competente para tratar do assunto desse tipo de permissão. Até seria melhor para a unidade de fiscalização poder encaminhar esses processos para a solicitação de licenças em área próxima à sinalização de trânsito. E aí, a partir, então, de um parecer do trânsito favorável ou desfavorável, a unidade de fiscalização seguiria essa ordem. Então, quanto à terceira sugestão, a gente não se opõe. Seria isso. Obrigada. Obrigado, Laís, pela sua exposição. Vou passar a palavra agora ao Júlio, embora eu penso que boa parte observou e leu ipsis literis tanto a lei quanto as sugestões de alteração, mas que o Júlio preparou a apresentação aí. Júlio, se puder se comprometer dentro dos 5 minutos também, agradeço a tua participação, ok? Libera o som lá para o Júlio, por até 5 minutos, coloca o cronômetro lá para mim. Está funcionando? Bom, vereadores, boa tarde. Então, eu só preparei aqui uma apresentação rápida a respeito do projeto de lei número 54. Né? Então, esse projeto ele altera basicamente o artigo 5º, parágrafo único do artigo 5º e o artigo 9º. E foi um projeto de origem da Comissão de Urbanismo, até foi uma demanda da vereadora Tânia, que foi passada, então, no ano passado, até conforme a Laís já comentou, né, no ano passado foi uma demanda que visa esse projeto específico, ele visa justamente permitir a publicidade em imóveis públicos sobre o contrato de concessão, o que contém o projeto especificamente. Né? Então, a alteração proposta seria a alteração do artigo 5º. Esse artigo 5º é um artigo que ele dá várias vedações a respeito da publicidade, como assim, não se pode colocar publicidade em áreas ambientalmente não edificantes, em imóveis, em bens públicos, em áreas de patrimônio, ou até, como comentado pelo Antunes, uma publicidade que dificulte a questão de visualização ou sinalização de trânsito. O que foi colocado no projeto foi justamente a exceção aqui no artigo 5º, onde então se permite a publicidade nos imóveis públicos que estão submetidos à Lei 4.014, então colocado o item B, onde se permite a publicidade especificamente em imóveis públicos que possuem o contrato de concessão de uso e exploração comercial. Da mesma forma, o projeto traz a alteração no artigo 9º. Esse artigo 9º, então, ele já permite a publicidade em algumas áreas públicas, né, praças ou parques, que é a questão da parceria verde, e também foi colocado aqui, como a Laís já comentou, a questão de publicidade nos imóveis públicos, nesse artigo 9º. Aqui, na verdade, o que eu gostaria de acrescentar, além do projeto, são 2 slides com relação à própria o histórico da publicidade. Né? Antes, a publicidade já foi tratada no Código de Posturas, pela Lei 84/2000. E, em 2004, a publicidade passou a ter uma lei específica pela Lei 175. E, em 2010, essa Lei 175 foi revista. Eu me lembro que eu participei disso na época, a publicidade fazia parte da CONURB, então o Renato Godinho, até o seu Oswaldo, o seu Aldo, o pessoal da publicidade mais antigo, foi um ano de discussão dessa Lei 325 para que ela fosse aprovada em dezembro, em 2010. Né? De 2010 para cá, houveram então 3 alterações nessa lei de publicidade, a Lei 419 e a Lei 420, ambas leis do Legislativo Municipal, e a Lei 498, que é a lei referente à questão do cicloturismo e da sinalização, em 2017, que foi uma lei do Executivo. Né? Só para concluir, além do projeto, até que já foi comentado aqui, mas eu acho que cabe uma questão de centralidade nesse projeto, principalmente, que é fato que, até pelo horizonte ali apresentado, essa lei de publicidade ela merece uma revisão. Até pela questão tecnológica, ou em função dos materiais que se coloca hoje na questão de publicidade. A lei merece a revisão como um todo, né? E merece uma revisão, uma lei complementar específica, até como prevê o próprio plano diretor e pelo próprio horizonte da lei. Entretanto, o projeto ele intenciona especificamente a melhoria de mídia exterior em imóveis que possuem exploração comercial. Né? Seria um projeto bem focado com a questão da exploração comercial de imóveis públicos. É fato que esse processo de revisão da lei de publicidade, ele
com certeza é um processo que vai demorar quase um ano e vai envolver vários órgãos, talvez a Câmara, CEPUD, DETRANS e a própria SAMA, né? Então, fica aqui a necessidade de uma revisão futura e tendo, assim, explicado o projeto de uma forma pontual do que se trata esse projeto específico. Seria isso, vereador Richard, obrigado. Não. Obrigado, Júlio. Maurício queria falar. Libera o som lá para o vereador Maurício. Bom, vereador Richard, o Júlio já fez a apresentação, isso que nós estamos discutindo há muito tempo. Eu fiz parte aí de todas essas discussões apresentadas pelo Júlio desde o ano 2000. No ano de 2017, na última que nós fizemos, houve uma grande discussão, e a partir dali nós tínhamos, com a SAMA, começamos a fazer um novo projeto e uma discussão ampla. Infelizmente, isso ficou parado. Em algum momento não houve consenso entre o poder público e as empresas de outdoors, isso foi ficando parado. E aquilo que o Júlio colocou é bem verdade, nós já estamos trabalhando uma alteração nessa lei, a minha assessoria está estudando, mas vejo que ela deve ser até mais ampla. Acredito, vereador Richard, que a gente deveria aprovar esta, agora, que como está aí, e a partir de hoje, quem sabe fazer aí como uma comissão de trabalho, e aí, Luciano, eu tenho falado com o Walter Calbianco, né, que é meu amigo, engenheiro, inclusive quando eu falei que nós já estávamos discutindo, o Luciano está nos representando aí. Ótimo. Então, que vocês possam passar aquilo que é necessário, inclusive com as empresas aqui em Joinville de propaganda, de outdoor, para que a gente possa fazer uma legislação moderna que possa aí especificar bem corretamente o que é necessário, mas uma abrangência maior do que está hoje. Que Joinville realmente ela está muito proibitiva, com muitas dificuldades. E aí temos avanço, inclusive, da tecnologia de LED. Lembro que nós já discutimos isso e realmente o Antunes tem razão, agora quando ele colocou, né, pelo Código Nacional de Trânsito, tinha dificuldades, né? Mas eu lembro que outras coisas também tinham dificuldade e nós avançamos na legislação. Então, é necessário fazer essa discussão. Não sei se vai dar tempo este ano ainda, mas nós devemos começar. Quem sabe este ano a gente consiga preparar essa legislação nova para dar uma qualidade de comunicação visual para a cidade de Joinville. Moderna, onde que possa ser mais permissiva, onde que possa ter mais a exploração, né, desses espaços para divulgação. Claro que nós temos que cuidar com a poluição visual. Isso sem dúvida nenhuma, né? Para não virar uma cidade aí somente de penduricalhos, que está cheio de propaganda, mas temos mais, o avanço é necessário. Então, a Luciana aí possa, com a Laís, né, com o Júlio, que é o nosso técnico, que conhece bastante disso também, nós possamos avançar aí na legislação e sair uma proposta da Casa, da Câmara de Vereadores, da Comissão de Urbanismo, Comissão de Legislação, uma proposta nova. Então, este é o meu pedido, vereador Richard, que pode ser comandado aí também pela Comissão de Legislação, como da Comissão de Urbanismo. Ok? Muito obrigado e fico aí à disposição também. Obrigado, vereador Maurício Pesce, pela sua explanação. O senhor vereador Odir Nunes, o senhor levantou, desculpa que eu não estou conseguindo ver direito aqui, não sei, não. Vereador Fábio D'Alonso. Vereador Fábio D'Alonso. Quero o som do vereador Fábio D'Alonso lá. Presidente, também de forma bem objetiva, eu vou nessa linha que o Maurício acabou de falar, e até dou como exemplo, o Maurício acompanhou também, quando formatamos a lei do food truck, haviam várias ideias, só que não avançava porque a discussão era não digo individual, mas não se tratava de forma conjunta. E a sua sugestão é pertinente, esse grupo de trabalho, unindo aí a classe empresarial, né, o pessoal dos outdoor, bem como o executivo, aí a Laísa, que é conhecedora da legislação, enfim, todos os órgãos, a casa, né, o legislativo, para que a várias mãos possamos dar um encaminhamento, aí você discute, vê a dificuldade, ajusta com a legislação e constrói a várias mãos. Essa é eu
eu concordo com a posição do vereador Maurício, acho que esse é o caminho. Vejo também com uma certa dificuldade esse ano ainda, mas acho que o primeiro passo precisa ser dado. E aí, ano que vem, aqueles que aqui estiverem, tanto no Executivo como no Legislativo, em virtude desta grande importância, dessa demanda, vão dar continuidade, obviamente. Mas é isso daí. Era essa a minha contribuição também, presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Tem mais alguém aí que quer fazer uso da palavra? Vereador Roque Matei. Libera o som lá para o vereador Roque. Boa tarde a todos. Primeiro, quero cumprimentar todos os que estão aqui presentes, vereadores, o Jorge, a Luciana, o César Reiner, tá ali, o Heller, enfim, todos, né? A Laís, tá? O Ivonei, estou vendo aqui, não estou conseguindo ver todo mundo, os técnicos da casa, os vereadores, tá? E acompanhar, né, a fala do Maurício, do vereador D'Alonso, enfim. Eu acompanho, eu também fui procurado aqui na Câmara em relação a essa questão, vocês devem lembrar de ter vindo aqui conversar comigo no gabinete também, e penso que, acho que essa é a nossa caminhada mesmo, né? Vamos ajustar aqui o trilho, colocar tudo em ordem, né? E se a gente não der tempo de tramitar isso tudo esse ano, que eu também vejo o processo aqui, o Antunes também, vi aqui agora também, Antunes, tudo bem? Mas dizer que nós estamos juntos nessa caminhada, concordo com tudo que foi dito aqui, acho que é importante, vereadora Tânia, essas mudanças todas que a gente está propondo, e são coisas simples, mas são importantes, de importância fundamental para nós. Vamos ajustar, vamos caminhar, conte com a gente, e o ano que vem, quem estiver aqui na Câmara, com certeza vai dar continuidade com uma boa base que nós vamos fazer agora, tá bom? Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Vou passar agora a palavra ao vereador Odir Nunes, que... Vereador Odir, aí, ok. Quero só uma... Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que estão na plataforma, em especial nossos técnicos. Afinal de contas, é por eles que passam todos esses projetos. O vereador Maurício, Vossa Excelência, colocou com muita propriedade. Essa questão ela vem se arrastando ao longo dos anos e muitas vezes a gente é procurado particularmente para apresentar projeto. Esse é um projeto que diz respeito, eu acho que isso tem, como o vereador Fábio falou, tem que ser construído a quatro mãos, a Câmara, o Executivo, as empresas que geram emprego, geram renda e que trabalham para divulgar aos nossos comércios, a nossa indústria, o nosso município. Então, eu acho que nós, de fato, temos que sentar e ver a melhor para a cidade. Também evidentemente que nós precisamos evitar a poluição visual, mas nós temos, eu acho que a lei, a cidade ela é dinâmica, né? A cidade é dinâmica, ela tem a sua vida, né? E um dia de hoje não é igual o dia de ontem. Então, a cidade também, através da sua legislação, que faz com que a cidade se atualize, mas eu acho que esse é um primeiro passo de uma grande discussão, onde nós temos que ter um entendimento. E eu tenho visto aí que, às vezes, a lei é muito rigorosa, né? Quando a lei é muito fraca, se passa por cima. Quando a lei ela é forte, se passa por debaixo. Então, o que nós temos que buscar é um meio termo que satisfaça a beleza da nossa cidade e, ao mesmo tempo, também os empreendedores e também os produtores, os vendedores deste produto, que é a parte da publicidade. Então, concordo, vereador Maurício, eu acho que é uma lei que, e quero aqui parabenizar mais uma vez, é só nessa discussão, não adianta estar falando com o vereador A, com o vereador B, acho que tem que ser um conjunto dos responsáveis para se buscar uma solução. Obrigado, senhor presidente.
Ok, obrigado pela participação de todos. Nós, na próxima segunda-feira, acho que considerando todas as informações que tem aí, a sugestão do vereador Maurício Peixe, do vereador Odir, do vereador Fábio D'Alonso, do vereador Roque Matei, construímos isso aí, formatamos e colocamos em votação já na próxima segunda-feira, ok? Então, está encerrada a discussão sobre o projeto de lei número 54/2019, e nós voltamos já na próxima semana com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ok? Obrigado a Luciana, obrigado Laís, obrigado Giorgio, obrigado Harley, obrigado a Luciana, obrigado Ivonei. Doutora Débora, obrigado pela sua participação. Eu acabei esquecendo de falar que você nem estava presente conosco aqui também, né? Então, e obrigado também ao técnico Júlio e à Comissão de Urbanismo, que o vereador Maurício Peixe sugeriu o convite. Eles já estiveram também, parabenizar eles pelo projeto aí e a desenvoltura aí para que nós possamos chegar a uma conclusão mais rápida possível, ok? Obrigado a todos. Nós seguimos agora na pauta da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ok? Distribuição das proposições aos relatores. Só um minutinho. Deixa eu passar a palavra ao vereador Fábio D'Alonso, que tem 3 leituras de expediente lá, né? Vereador Fábio D'Alonso, com a palavra. Libera o som lá, vereador Fábio D'Alonso. Pois não, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Senhor presidente, na realidade, eu tenho até uma leitura um pouco extensa. Se Vossa Excelência entender e eu tentar aqui resumir, pode ser? Então, eu vou fazer, depois eu encaminho os senhores vereadores, vereador Maurício, encaminho o vereador Odir. Se houver alguma exigência que faça a leitura na íntegra, farei com o maior prazer. Mas, aqui, eu até em nome da brevidade, só faço essa observação por isso, senhor presidente. Memorando número 34 do vereador Adilson Girardi, o vereador solicita uma reunião com convidados para tratar sobre o projeto de lei ordinário número 77/2020. O que é esse projeto? Esse projeto deixa eu arrumar aqui, convida o prolongamento da rua Ascurra, no bairro São Marcos. Então, há uma divergência aqui, e ele solicita chamar nesta comissão, e, para tanto, ele sugere que seja convidado o secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, o senhor Rafael Bento, o gerente de Unidade de Controle Patrimonial, senhora Sandra Correia, a Procuradoria-Geral do Município e moradores da via a ser denominada, entre outras entidades e representantes do Poder Executivo, que esta comissão entender pertinente. Assina vereador Adilson Girardi. O outro memorando é de número 35/2020, também, né, do vereador Adilson Girardi, reunião com convidados para tratar sobre o projeto de lei número 08/2020. Ele propõe a essa comissão a realização de uma reunião com convidados para tratar sobre o projeto de lei ordinário número 08/2020, que denomina servidão edie Bischoff para fins exclusivos postais. Também há uma certa divergência aqui, ele faz toda uma justificativa, e, finalizando, para tanto, ele sugere que sejam convidados representantes dos Correios, o secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, o senhor Rafael Bento, os moradores da via a ser denominada, entre outras entidades e representantes do Poder Executivo, que esta comissão entender pertinente. São esses os 2 ofícios do vereador Adilson Girardi. Faça a leitura do próximo, senhor presidente. Já posso fazer do outro? Ok. Esse é um pouco maior. Eu também vou tentar de forma resumida. É o ofício número 90.9082, do presidente da Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social, vereador Mauricinho Soares, encaminha o PL 01/2020 à Comissão de Legislação e Justiça. De acordo com a deliberação na Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social, encaminhamos, por meio deste ofício, a recomendação técnica, em anexo,
sobre o PL 01/2020 para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O vereador, acho que o Maurício Peixe já tem conhecimento, né, vereador Maurício, desse projeto, uma recomendação técnica, numa análise do projeto de autoria do vereador Maurício Fernando Peixe, que reconhece de utilidade pública municipal o Instituto Ventura. Sobre esse assunto, a Lei Municipal 1086, 19 de outubro de 1970, estabelece critérios de admissibilidade de interesses públicos para o reconhecimento de utilidade pública municipal. Então, também faz toda uma consideração, o corpo técnico aqui da casa, e em cima disso, isso posto, eles sugerem o retorno da proposição à Comissão de Legislação e Justiça e Redação, para que esta, nos termos de suas competências, avalie e verifique eventual nulidade do ato praticado. Quem assina é o vereador Mauricinho Soares e os integrantes aqui da comissão. Então, esta também é um ofício que nós recebemos da comissão. Eu estou encaminhando os senhores vereadores para conhecimento, né, e os outros dois memorandos que lemos com relação ao vereador Adilson Girardi, a Vossa Excelência, para deliberação e escolha da data, se for o caso. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. Acho que na próxima segunda-feira, de repente, o vereador Odir era o relator desse projeto do... Não. A gente designa de novo o relator. Ah, tá, ok. Voltando, vamos redesignar a relatoria aqui, o projeto 9. O ofício, o projeto não tem o número... o projeto 1/2020. Ok, vereador Maurício Peixe, na próxima segunda a gente coloca ele em deliberação, não, desculpa, redistribuição, ou redesignar, ou designar, né, o relator a partir da informação vinda da Comissão de Saúde. Vereador Fábio D'Alonso. Libera o som para o vereador Fábio D'Alonso, João. Só, presidente, acabei de encaminhar ao plenário virtual para conhecimento dos senhores vereadores, integrantes da comissão, principalmente esse último, encaminhado pela comissão, fazer a leitura na íntegra, mas de forma resumida, acho que deu de entender os senhores vereadores. Era isso. Vereador Odir... Tá, deixa o doutor Denilson falar, vereador, já lhe passa a palavra, doutor Odir... Final de legislatura já está chamando o doutor de vereador, o vereador de o doutor, e vice-versa. Doutor Denilson, por gentileza. Boa tarde, senhores vereadores. Na realidade, apenas senhor já seria o suficiente para mim. Não há necessidade de chamar até de doutor, porque eu não tenho doutorado. Apenas assim, já que geralmente se faz nessas colocações. Mas, senhores vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu teria apenas uma sugestão para colocar os membros da Comissão de Legislação, e então os senhores avaliariam. Pelo que eu entendi, porque nós também tivemos acesso a esse ofício, a Comissão de Saúde suscitou uma nulidade na tramitação do projeto legislativo 1 de 2020, especificamente sobre as informações consubstanciadas no parecer. Então, a Comissão de Saúde remeteu as informações pertinentes, né, a partir da análise que ela fez à Comissão de Legislação, para que a própria Comissão de Legislação avaliasse e, a partir da análise da Comissão de Legislação, eventualmente declarasse a nulidade da tramitação processual. Ou seja, a Comissão de Legislação exerceria suas prerrogativas e atribuições quanto à própria análise que entregou, e então confirmaria ou rejeitaria as informações apresentadas pela Comissão de Saúde. Caso haja nulidade, nós restabeleceríamos o trâmite para a discussão desse projeto ao momento em que se verificou a nulidade, né? Então, como houve a designação de relatoria específica para o vereador Odir Nunes, eu acho que talvez o mais razoável seria o vereador, por meio da assessoria dele, e eventualmente nós nos colocamos à disposição para ajudar, se for necessário, de avaliar os fundamentos apresentados pela Comissão de Saúde. E se o próprio relator da matéria entender por ratificar as considerações externadas pela Comissão de Saúde, ele recomendaria, então, a declaração de nulidade do ato. Então, isso seria praticado pela Comissão de Legislação e nós restabeleceríamos o trâmite processual até o momento em que se verificou essa nulidade.
Daí, nesse contexto, não seria necessária a redesignação de nova relatoria. Porque o mais adequado é que o próprio relator da matéria possa verificar se há ou não fundamento nas razões apresentadas pela Comissão de Saúde. Claro, né, contanto que o próprio relator concorde e os membros da Comissão de Legislação. Tudo isso é uma mera sugestão, senhores. Acho que nós podemos acatar. O vereador Maurício, o vereador Odir pediu a palavra, eu já lhe passo em seguida. Ele é o relator. Pode ser o Maurício? Então tá bom. Pode falar, vereador Maurício. Depois o vereador Odir conclui. Obrigado, vereador Odir, aí, por deixar falar primeiro. Esperava já que tivesse essas considerações na Comissão de Legislação, porque nós já tivemos essa discussão quando da primeira vez foi apresentado o projeto pelo esse instituto, quando ainda ele pertencia, fazia parte da Fundação 12 de Outubro, e ele foi declarado de utilidade pública municipal. Após isso, houve uma alteração somente no estatuto deles e precisa ser feito novamente esta denominação. Então, se houver outras discussões, vereador Richard, aí eu gostaria de convidar o padre Ivan Macieschi para que viesse na comissão para expor o porquê da legalidade, o porquê da utilidade pública municipal. Se uma vez já foi concedida pela própria Câmara de Vereadores e nunca teve problema. Agora é uma alteração de estatuto que eles estão fazendo de nome esta denominação de utilidade pública. Então, se houver alteração, se houver um acatamento para declarar nulidade do relator, então eu pediria que já a gente pudesse chamar o padre Ivan, que lá administra, como também o advogado que eles possam ter lá para defender o projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Vereador Odir, Vossa Excelência é o relator do projeto. Me parece, vereador Odir, antes de Vossa Excelência externar, na mudança do CNPJ, que constitui lá, houve uma questão do tempo, né, dos 12 meses, por isso que os técnicos lá fizeram essa consideração lá pela ausência de 1 ano, quando mudou o CNPJ. A palavra o relator, vereador Odir Nunes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, queria sugerir aí que aqueles 2 pedidos do vereador Adilson Girardi, talvez a gente, por se tratar quase do mesmo assunto, que a gente pudesse discutir os 2 num dia, porque são praticamente todas as mesmas autoridades, a gente, então, iria otimizar tanto o nosso tempo quanto o tempo dos secretários, vereador Fábio, né? Pela discussão envolver as mesmas pessoas. Com relação ao Instituto Ventura, evidentemente que eu quero concordar com o vereador Maurício Peixe, porque até o padre Ivan, também com o advogado, estiveram junto com o nosso, doutor Denilson, e aí eu exatamente iria propor ao presidente, mas o doutor Denilson já propôs a relatoria, e todos nós sabemos o que ocorreu. A Mitra, o vereador Maurício, o padre Ivan vai explicar isso, uma parte pegou, né, num determinado momento, a Mitra assumiu a casa. Aí depois a Mitra quer separar o Instituto da Mitra ou da Adipros, que seria um instituto separado. E na análise, professor Roque, que nós fizemos, não vimos nenhuma dúvida, uma vez que o próprio instituto já existia, já era reconhecido, então é apenas uma adequação. Mas isso acho que vamos aí discutir. Eu acho, senhores vereadores, eu queria pedir que a gente pudesse fazer o mais rápido possível, porque isso tem uma influência muito grande na questão do custo, vereador Fábio, quando ela vai ser administrado, vereador Roque, pelo Instituto, eles têm reconhecido de utilidade pública, eles têm uma série de benefícios
e isso diminuiria também o custo para as pessoas que lá estão internadas. Então, nós vamos fazer, acho, essa grande discussão, e entendo que a Câmara, neste quesito, nós já, numa oportunidade, nós já fizemos, porque houve apenas uma troca de CNPJ, alguma coisa mais, o objeto do trabalho é o mesmo. Então, mas eu acho que é válido o questionamento lá na Comissão de Saúde, e agora vamos discutir aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Odir. Vossa Excelência, já com a relatoria, já antecipado, vamos tentar trazer já para a próxima segunda-feira. Vamos passar para a pauta da distribuição das proposições aos relatores. Projeto de Lei Ordinária 164/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, institui o programa Ponto Verde no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Relator, vereador Richard Harrison. Projeto de Lei Ordinária 46/2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa indicativa de lajotamento das ruas com participação da administração pública direta, indireta e autarquia do município de Joinville. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 80/2020, de autoria do vereador Wilson Correia, cria o Pipódromo no ambiente do município de Joinville e o programa educativo nas escolas privadas. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de Lei Ordinária 83/2020, de autoria do vereador Wilson Correia, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize o seu abandono nas vias públicas do município de Joinville. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária 92/2020, de autoria da vereadora Ana Negrini Hermes, institui o Banco de Ideias Legislativas do município. Relator, vereador Maurício Peixa. Projeto de Lei Ordinária 93/2020, de autoria do vereador Wilson Correia, autoriza a criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no município de Joinville e da outras providências. Relator, vereador Richard Harrison. Projeto de Lei 110/2020, de autoria do vereador Wilson Correia, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a fibromialgia e do atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia. Relator, vereador Roque Matei. Projeto de Lei Ordinária 111/2020, de autoria do vereador Adilson Girardi, denomina via pública. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de Lei Ordinária 113/2020, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, normatiza o uso de recursos destinados à publicidade e propaganda oficial durante a pandemia do coronavírus. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Projeto de Lei Ordinária 115/2020, assunto institui reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública municipal, direta em fundações e autarquias. Relator, vereador Maurício Peixa. E o projeto de Lei Ordinária 122/2020, de autoria do vereador Wilson Correia, denomina a via pública no bairro Jarivatuba. Relator, vereador Odir Nunes. Projeto de Lei Ordinária 123/2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares, altera o inciso 4º, aliás, o parágrafo 4º do artigo 12º e suprime o parágrafo único do artigo 14, o artigo 14 da Lei 3.575, de 13 de outubro de 1997, que regulamenta os procedimentos de autorização, operação, controle e fiscalização dos serviços de fretamento escolar e extraordinários integrantes do sistema de transporte coletivo de Joinville a serem executados por terceiros, com veículos diferenciados, impõe sobre restrições e fixa limitações tendo em vista a integridade do serviço regular, estabelece normas adicionais para o exercício do poder de política administrativa e da outras providências. Deve ser de polícia administrativa, né? Relator, vereador Richard Harrison. Projeto de Lei Ordinária 124/2020, de autoria do vereador Odir Nunes,
denomina via pública. Relator, o vereador Maurício Peixa. Projeto de lei ordinária 125, 2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares, denomina servidão vereador João Ribeiro, no bairro Jardim Paraíso, no município de Joinville. Relator, vereador Fábio D'Alonso. E o projeto de lei ordinária 126, 2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, vereador Roque Matei. Leitura, discussão e votação das proposições. Projeto de lei complementar número 17, 2020, de autoria da vereadora Tânia Larson, acrescenta o dispositivo à lei complementar número 360, 19 de dezembro de 2011, que institui o Programa de Proteção Animal no município de Joinville, para permitir o uso das vias de ônibus em casos de emergência, urgência e atendidos pelo CIBEA. Relator, vereador Fábio D'Alonso. Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, eu estou com o parecer de número 149/2020, feito pela nossa competente consultora jurídica, a doutora Débora, que nos esclarece o motivo, através do informe técnico 02/2017, em estudo que ela fez, ela solicita a rejeição do projeto. Peço que a doutora Débora, se possível, me ajude a complementar tal fundamentação. Haja visto que a vereadora Tânia está ali acompanhando e já fez uma cara feia. Presidente, se Vossa Excelência puder passar a palavra para a doutora Débora. Boa tarde, senhores vereadores. Conseguem me ouvir? Conforme nós tivemos uma reunião sobre esse projeto, inclusive, conforme já debatido, nós havíamos apresentado um parecer técnico pela rejeição da proposição, considerando que a temática versa sobre trânsito e transporte, matéria de competência exclusiva da União para tratar. Então, nós temos o informe técnico número 2, tratando dessa questão, informando que é a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, mas o município poderia editar atos administrativos sobre a temática por meio do DETRANS, mas não legislar, sob pena de afronta ao princípio da reserva da administração. Então, por esse motivo, com fundamento nesse informe técnico número 2, nós sugerimos a rejeição do projeto. Ok. Parecer do relator. Não sei se vereador em discussão, vereador Odir Nunes, depois vereador Maurício Peixe, ok? É que o vereador Odir Nunes levantou o dedo primeiro, vereador Maurício, já lhe passa a palavra. Vereador Odir, está mais rápido, vereador Odir? Tá mais... Não, é que o tema é um tema importante para a gente discutir, mas evidentemente que eu acho que isso não, deve ser feito por decreto e não por lei. Tanto é verdade que os corredores de ônibus, enfim, as próprias ambulâncias, enfim, aquilo que hoje já utiliza os corredores de ônibus foi feito por decreto. Acho que nós até, a vereadora Tânia, todos nós somos, eu acho que todos nós, ao menos eu, sou favorável, né? Até porque é um ou dois veículos que não implicaria no engarrafamento, não é verdade, dos corredores de ônibus, mas por uma questão de legalidade, eu também entendo que o prefeito, até não sei por que o prefeito já não fez isso, se fosse um volume, fosse um número elevado de veículos, claro que ficaria ruim, mas são 2, 3 veículos, eu acho só um ainda sem uma capota, né? É isso, vereadora Tânia, para transportar os animais? Isso 3? Isso. O cara que comprou um carro desse teria que botar ele lá em cima num dia de chuva, certo? O cara que comprou um carro desse para fazer essa finalidade, deveria colocar ele lá em cima num dia de chuva, num dia de sol, com uma coleira, com uma boa coleira, certo? E sair aí e transitar, certo?
pelo corredor de ônibus ou outro, porque isso é um absurdo, é a mesma coisa que querer transportar as crianças com um caminhão pau de arara, como ainda hoje, infelizmente, no Brasil ainda temos. Vereadora Tânia, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu projeto, mas para não termos problema com a legalidade, eu vou acompanhar o relator e o parecer do corpo técnico. Mas, vereadora Tânia, pede para o prefeito botar o cara lá em cima do caminhão. O prefeito já está velhinho, mas quem sabe o cara novo poderia desfilar em cima do carro aberto um dia de chuva, um dia de sol, e merece ainda estar com uma coleira não tão apertada. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício Peixe, libera o som do vereador Maurício Peixe. Vereador Richard e demais vereadores, vereador Odir, eu vou discordar hoje do senhor. É difícil, dificilmente eu tomo uma posição desta maneira, de votar um projeto contra a legalidade, principalmente quando está no informe técnico. Mas até eu vou explicar o porquê eu vou votar contrário. Porque, veja bem, isso é uma matéria que o município poderia fazer. O prefeito poderia fazê-lo por decreto ou mesmo mandar isso para a Câmara de Vereadores e a gente aprovaria. Porque é muito simples, são 3 veículos somente, que não vai afetar em nada o trânsito, né? E o corredor exclusivo de ônibus, uma vez que já está liberado, por exemplo, para as ambulâncias, emergências médicas de saúde, e além dos táxis. Então, mais 3 veículos, que na verdade é tipo de um serviço de saúde, né? De uma ambulância, até poderia se enquadrar nisso, né? Claro que a gente sabe diferenciar o que é animal, o que é humano, mas que hoje nós sabemos pelo apego, pelo gosto, carinho, amor que os seres humanos têm ao animal, que são tratados realmente iguais nossos familiares, pessoas da família. O animal é estimação mesmo, né? E aí merece toda uma diferenciação. Merece. 3 veículos não vai afetar em nada, porque são veículos públicos. Dificilmente vai passar de 3 veículos, se passar vai chegar em 4, 5, que também não vai afetar em nada. Então, no meu raciocínio, nós aprovando a lei, vai chegar no prefeito e ele vai vetar. Vetando, ele pode entender que há, sim, um benefício nisso, que não há problema algum, e faça isso por decreto. Agora, se ele não vetar, ele sancionar, terminou a questão de legalidade. Daí pode o projeto ficar valendo, como já foi alguns que nós aprovamos, que o prefeito não vetou e ele tornou legal porque ninguém entrou com madinha, ninguém procurou um caminho da justiça. Então, eu vou votar favorável, vereadora Tânia, porque para que haja realmente uma discussão, e o seu projeto é legal, é bom, já algumas pessoas falaram comigo, entenderam isso, e nós temos que avançar, nós temos que estar aí na frente do tempo até colocando isso de uma forma bem racional, né? Bem assim, voltado para o atendimento aos animais. Então, meu voto é contra o parecer, e voto aí para que o projeto seja aprovado depois lá no plenário. Obrigado. Ok. Vamos ouvir a proponente, a vereadora Tânia, depois nós continuamos a discussão e aí a votação. Vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores, público que nos assiste, realmente, senhores, o projeto ele tem um motivo já dito, carros que estão abertos, né? E a ausência do decreto, e da vontade pública também política de se fazer a diferença para a causa animal. Vou dar um exemplo, mas esse projeto, como disse a doutora Débora Lili, tem um problema de legislação federal, mas a Serra Dona Francisca também tem um problema de legislação e foi aprovado pelos senhores como parecer político, né? E, vereador Maurício, como é bom se nós tivéssemos esse projeto aprovado para mostrar para as pessoas como Joinville respeita os animais e não levando os animais em carro aberto.
em carro aberto, no movimento agora com verão, com chuva, com vento, com sol, é terrível. Se fala em maus tratos em casas, mas também quando você transporta um animal em local, em carro indevido, como o vereador Aldir falou, quem foi o cabeça que criou, que fechou a concessão para esses carros? Eu também não sei, eu gostaria até de saber, porque não gosta de bicho, porque se gostasse, não faria isso. Então, senhores, eu gostaria muito, muito de pedir o apoio dos senhores em relação ao parecer desse projeto para que essa lei fosse aprovada. Não é para a Tânia, é para os animais e para as pessoas que gostam dos animais aqui no município de Joinville, para que não haja mais a exposição desses animais nesses carros abertos. Então, era isso que eu gostaria de colocar, que também, quando a gente tem alguns projetos que a gente passou com parecer político e não parecer técnico, e que realmente o prefeito não vetou, aprovou, e também tinha problemas na lei, tanto federal como estadual. Era isso. Ok. Em discussão, o parecer do relator é pela rejeição. Os que concordam com o sinal de positivo. Ok. O parecer do relator está aprovado. Projeto de lei ordinária. Esse aqui só está na pauta, mas o que vai ser deliberado é a emenda, que é o item 8. Então, pode passar. Vou passar aqui o 282, porque ele está no final. Vereador Maurício Peixe. Libera o som lá para o vereador Maurício Peixe. Não, senhor presidente, só gostaria que o senhor deixasse registrado que foi aprovado o parecer com voto contrário do vereador Maurício Peixe. Sabrina, só para fazer a consideração, foi aprovado com 4 votos o parecer do relator, o dele, mais o vereador Richard Harris, o vereador Odir e o vereador Roque Matei, com voto contrário do vereador Odir Nunes. Ok? Seguindo para o próximo, o que está na pauta dos senhores, ele vai repetir depois aqui no item 8. E aí nós discutimos. Vou passar o projeto de lei ordinária número 200/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, denomina servidão Judite Maria Scheubauer, no município de Joinville. O relator é o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, da mesma forma, eu acompanho o corpo técnico desta casa, nesse caso foi o doutor Denilson, né, doutor? Peço a Vossa Excelência que também faça as suas observações para a apreciação dos nobres vereadores. Pois não, vereador. Trata-se de uma análise de um projeto de denominação de via pública e ele retorna para a análise da Comissão de Legislação e Justiça em decorrência de uma emenda apresentada pela Comissão de Urbanismo. De acordo com a emenda apresentada pela Comissão de Urbanismo, intenciona-se apenas deixar mais claro os aspectos relacionados à denominação para fins postais, com a qual se destina, de fato, a denominação. Então, ele sugere uma redação no sentido de aclarar esse aspecto, tanto para evidenciar já na emenda da proposição, destina-se a denominação para fins postais, a servidão e a nomenclatura que ele então sugere, como para fazer aquelas ressalvas de que a denominação ela tem fins exclusivamente para fins postais, de acordo com o permissivo do artigo 5º da Lei 5.230. E então nós aproveitamos essa oportunidade para também incluir um parágrafo único e especificar que essa denominação ela não tem o condão de regularizar a situação fundiária dos imóveis que estão próximos à via a ser denominada, né, tendo em vista que o loteamento ocorreu de maneira irregular, se observar as formalidades da legislação federal, a Lei 6766. Então, é basicamente isso. Nós recomendamos a aprovação da emenda. Ok. O parecer do vereador Fábio D'Alonso tem uma emenda modificativa. Projeto 200/2019. O parecer é pela aprovação. Em discussão. Não havendo discussão e votação, os que concordam. Ok. Está aprovado. Redação final do projeto de lei 45/2020, modifica a redação do artigo 2º da lei 8.637, 9 de dezembro de 2018,
a autoria da vereadora Tânia Larson, relator, vereador Richard, projeto, redação final. Em discussão? Havendo discussão, os que concordam? Ok. Projeto de Lei Ordinária 101/2020, de autoria do vereador Roque Matei, acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 2º da Lei 6.775, de 29 de setembro de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno derivado ou não do tabaco, de forma que especifica. O relator, o vereador Richard Harrison, o parecer é um parecer político. Em resumo, o projeto visa entender a proibição contida na lei acima referida aos parques públicos do município de Joinville, por razões relativas à proteção da saúde dos frequentadores, notadamente as crianças, bem como a proteção do meio ambiente em face do risco da utilização de produtos acima causa a integridade dos parques públicos. Em síntese, eis o resumo do necessário para análise da viabilidade. Vamos lá, tem competência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, viabilidade jurídica. Em princípio, não parece existem improbidades técnicas ao que toca ao aspecto da competência, forma e iniciativa. Competência do município, onde é que está aqui o final? Da mesma sorte, a iniciativa do Poder Legislativo para a apresentação do projeto de lei em discussão não ofende a prerrogativa do Poder Executivo quando a apresentação das proposições legislativas que, em razão do assunto, a lei orgânica lhe oferece com exclusividade, rol constantes no artigo 37 da LOM. Deste modo, as hipóteses estabelecidas nos incisos do artigo 37 da lei orgânica são taxativas, de sorte que não permite ampliação em sua interpretação. Por sua vez, é de se notar que a proposição não tende à criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos. Fixação, aumento, remuneração dos servidores. Bom, isso aqui é só... Tendo em vista os aspectos mencionados, considerando que foram preenchidos os requisitos formais acima demonstrados, este relator recomenda a aprovação do projeto de lei ordinária 101/2020, de autoria do vereador Roque Matei, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão? Não havendo discussão, o vereador Odir Nunes. Libera o som do vereador Odir. E depois o vereador Roque Matei. Senhor presidente, o parecer de Vossa Excelência é pela aprovação. Eu gostaria, em primeiro lugar, de consultar o nosso corpo técnico, porque, se não me falha a memória, nós já devemos ter uma lei municipal e também a lei estadual, onde proíbe fumar, e quando se fala em fumar, toda espécie, né? Cachimbo, cigarro, cigarrilhas, etc., charutos, enfim. E eu gostaria de consultar se já nós não temos uma lei específica que trata deste assunto. Até quero parabenizar o vereador Roque pela sua preocupação, assim como também o vereador Fábio D'Alonso, quando fez aquele projeto, evitando para que se proibisse também fumar ali no Morro do Mirante, que eu acho que, veja aí, o Mato Grosso está pegando fogo, os Estados Unidos está pegando fogo, e eu acho que nós temos também que ter esse cuidado, porque a natureza, ela sempre nos cobra, né? Eu sempre tenho dito, tem um ditado que diz que Deus sempre nos perdoa, viu, vereador Maurício? O homem, às vezes, mas a natureza nunca. Por isso, nós temos que ter esse cuidado com a natureza. A minha preocupação é essa questão, se apenas não há uma duplicidade da lei, vereador Roque. Obrigado, senhor presidente. O som para o vereador Roque Matei, que é o proponente. Obrigado, presidente. Eu gostaria, vereador Odir, eu acho que bem lembrado, né, dessas questões da legislação, mas eu gostaria de dizer o seguinte,
que a Lei 6.775, ela tem, sim, já lá nos parágrafos 3, 4 e 5, menciona locais, mas não menciona exatamente os locais que nós colocamos, nós ampliamos os locais na legislação, tá, vereador Odir? Parques, esses espaços que nós colocamos ali, justamente não está contemplado na Lei 6.775. Então, nossa equipe técnica fez um estudo baseado em pesquisas e, inclusive, o vereador D'Alonso fez todo um projeto para o Morro do Boa Vista, né? Na realidade, isso é uma ampliação da abrangência em relação aos parques públicos, tá? Então, não está contemplado na lei isso que nós acrescentamos agora, vereador Odir. E foi fruto aí de uma pesquisa ampla e de uma busca de muitos munícipes, né? Em relação a essa questão da saúde, das crianças, dos jovens, muitos cadeirantes que frequentam parque público, enfim, a população, de uma forma em geral, ela coloca que, como nós temos vários locais públicos que já tinha proibição, né, mas ainda faltava esses espaços que são os parques públicos. Então, por isso, esse acréscimo na legislação vigente, ok? Não estava contemplado, agora passa a contemplar. Era isso, pessoal. Obrigado, vereador Roque Mateio. Nós acompanhamos aqui também a implementação da lei. Ela está... Eu não sei se o doutor Denilson quer fazer o uso da palavra, o questionamento ali ou doutora Débora. Doutor Denilson? Doutor Denilson levantou a mão ali. Doutor Denilson, pode ir, por gentileza. Pois então, senhores, em razão da solicitação, né, externada pelo vereador de Nunes, para a gente falar e se manifestar a respeito desse ponto, é difícil, porque nós não conhecemos exatamente os termos da proposição do vereador Roque Mateio. Assim, de memória, eu sei que existe, de fato, uma legislação federal que fala sobre restrição de fumos em determinados lugares, mas eu não sei dizer com precisão se os termos da legislação, tal como proposto em âmbito municipal no projeto de lei de autoria do vereador Roque Mateio, ele suplementaria ou se ele seria apenas uma repetição da legislação federal que já existe, porque nós realmente não conhecemos os termos, né, e também de memória eu não consigo, né, lembrar precisamente dos dispositivos tanto da legislação federal e quanto aos termos da proposição local, eu realmente não conheço as disposições. Obrigado, doutor Denilson. Só para fazer as considerações, nós acompanhamos o vereador Fábio D'Alonso, quando teve a excelente, brilhante ideia de proibir lá o uso de produtos fumígenos lá no bairro, lá na subida do Mirante. Parabéns aí, vereador Fábio D'Alonso, pela sua ideia. Acho que a construção é exatamente essa. O vereador Roque Mateio foi um pouco mais além. Eu também lhe parabenizo pela mesma forma, porque eu tenho o costume de caminhar e passo pelas praças aí, e uma série de pessoas que não fumam, diria a maioria, sempre tem alguém ali fazendo uso e perto de crianças, portanto, penso eu que é bastante importante. E nós consideramos fizemos as mesmas considerações que fez o vereador Fábio D'Alonso quando colocou lá a ideia, né, da proibição no uso do mirante. Tem que avisar a polícia lá, né, vereador D'Alonso, que conseguiram parar de fumar, pararam, mas a maconha lá em cima continua. Esses dias eu fui caminhar lá, já faz um tempo, mas vai por osmose, né? A maconha lá tá demais. Tem que avisar aí o comandante do 8º Batalhão para dar uma olhada lá, que o povo tem aquela caminhada naquela pista lá, escureceu, vira um pandemônio lá só de alguns que vão utilizar o espaço da madrugada para fumar da madrugada não, né? Da noite para fumar um baseado lá. Então essas são as considerações, viu, vereador Odilson? Excelência pode voltar para o vereador Maurício Peixe ainda a consideração. Libera o som para o vereador Maurício Peixe. Bom, eu não tenho assim uma opinião formada total sobre este projeto. E assim como agora eu soube que ele não passou por um critério de análise jurídica da casa, né? E sim é um parecer, claro que técnico, mas político. E eu tenho assim um pouco de preocupação, porque eu não sou fumante, já fui uma vez, muitos anos atrás aí, graças a Deus me libertei disso, mas tem muita gente que não consegue se libertar. E cada vez está ficando mais restritivo os locais para fumantes. Se não pode lugar nenhum, né?
Eu acho, nessa questão, realmente é preocupante quando se fica perto de outras pessoas fumando. Acho que deveria ter um local específico no parque destinado, nem que seja restrito ali, uma área quadrada, para fumantes, porque senão vai fumar onde? E nós não podemos aí tolher essa vontade da pessoa, a liberdade dela de querer, mesmo que sabemos que o cigarro mata, causa câncer, é prejudicial à saúde. O que eu acho é o seguinte, que a pessoa que fuma, ela não deve transmitir para outra que está perto dela, isso sim. Mas se ela estiver afastada, quiser fazer uso, é a liberdade dela. Então, nos parques, nós deveríamos ter um local exclusivo para fumantes. Porque, veja bem, é o parque onde que a pessoa vai, ela sai de casa. Dentro de casa, mesmo que ela possa, que é a liberdade dela, mas daí tem a família, ela estaria prejudicando também quem estiver perto dela, né? Daí ela vai para o restaurante, não pode. Vai para outro lugar, não pode. No outro não pode. Lugar público não pode. Vai fumar onde? Dentro do banheiro escondido, né? Então tem que ter alguma liberdade, algum local para essas pessoas fumarem. Mas não seria o entrave aqui, até porque eu acho que nós temos que restringir mesmo, né? Quanto mais a gente diminuir o número de pessoas que usam, né, o cigarro, melhor é para a saúde. Mas o vereador Richard colocou um ponto muito forte aí, né? O que a gente está vendo de pessoas usando maconha em vários lugares é impressionante, impressionante, né? E outros meios aí, né? Abertamente. Enfim, eu até vou votar juntos aí, mas eu gostaria de ter quem sabe na comissão de mérito a gente discuta melhor esta questão, né? Vamos ver, ainda não tenho, gostaria de ter uma análise jurídica da matéria. Obrigado, presidente. Vereador Maurício Peixe, só para mais uma consideração aqui, que no parágrafo 5º, o Executivo Municipal poderá criar área especial dentro dos parques, municípios reservados aos fumantes que deverão ser distantes dos parques infantis. Eu acho que isso aí está bem legal ali, está bem construído. Acho que era isso que o Roque queria considerar, mas eu penso que a lei está bem construída, nós podemos estar fazendo isso aí em vários pontos, assim como fizemos lá quando aprovamos lá do vereador Fábio D'Alonso, proibindo lá o uso de fumígenos não mirantes, ok? Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam com o parecer do relator pela aprovação? Ok, está aprovado. Próximo é o 6, projeto de lei ordinária 121/2020, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Relator, o vereador Fábio D'Alonso. Libera o som lá, vereador Fábio. Senhor presidente, da mesma forma, acompanho o corpo técnico da Casa pela aprovação. O projeto de lei ordinária 121/2020 do Poder Executivo autoriza o Executivo Municipal de crédito adicional suplementar adicional especial. O relator, o vereador Fábio D'Alonso, é pela aprovação, acompanha. Esse aqui é da lei Aldir Blanc, né? Ok? Em discussão? Não havendo discussão e votação, os que concordam? Ok. Está aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 3/2020, de autoria do vereador Mauricinho Soares. Outorga o título de cidadão honorário de Joinville ao senhor Lauro Gripa. Relator, vereador Roque Matei. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vejo aqui o vereador Mauricinho presente. Quero cumprimentar também os que nos assistem pela TV, pelo YouTube. Presidente, eu tenho aqui um parecer político, tá? E eu vou ler aqui a minha conclusão, vereador Mauricinho, em relação ao senhor Lauro Gripa. Eu sou da comunidade, bem importante, né? E se o vereador Mauricinho depois pudesse falar um pouquinho mais do senhor Gripa, ficaria bem importante aqui, tá? Mas dentro do exposto tem todo um arrazoado aqui em relação à competência,
quem foi o Lauro Gripa, né? A minha conclusão é que eu recomendo a aprovação do projeto de decreto legislativo 3 de 2020 para análise da Comissão Legislativa, Redação e Justiça. Então, meu parecer é favorável, né, à outorga do título de cidadão honorário de Joinville ao senhor Lauro Gripa. Eu gostaria, né, também de ouvir o Mauricinho, que é o proponente, se for possível, presidente. Presidente que manda, né? E libera o som lá para o vereador Mauricinho. Já está liberado aí, vereador Mauricinho. Obrigado, presidente Richard e todos os vereadores. Obrigado, vereador Roque. O senhor Lauro Gripa, ele trabalhou há 40 anos atrás, quando eles começaram de corretor na cidade de Joinville, e é um homem que trabalha com a construção civil e trabalha com loteamento ali na região do Costa Silva, toda a região aí nossa de Joinville. Ele já tem um grande trabalho prestado dentro da comunidade, um líder. Ele mora há 40 anos aqui em Joinville e vem fazendo um trabalho dentro da nossa cidade, pessoal, de ajudar a expansão, né? Ajudou muito. E é um senhor aí que está quase na idade do meu pai, 80 e poucos anos, ainda, né, está com plena saúde, e trabalhou muito tempo no ramo ali com o Irineu Imóveis, com o Zata, com o Zanata, e fez um grande trabalho dentro de Joinville, e é um cidadão. Ele veio, Mauricinho, teu pai e tal, e eu conheço a história dele, da vida dele. Um homem correto, vereador Roque, um homem que trabalha muito dentro da comunidade e ajuda muito ali a Igreja Santo Antônio, que ele mora bem, inclusive ele mora ali bem pertinho, do tempo do Padre Renato. Né? O Padre Renato agora voltou também, ele daquela época, quem está acompanhando aí, o vereador Maurício Peixe conhece bem ali também, o Padre Renato, e ele faz um trabalho social importante naquela região. É uma pessoa que merece esse título. Vem trabalhando e vem fazendo um trabalho social muitos anos ali. Então, vereador Roque, obrigado aí pelo seu parecer aí, positivo aí, tudo certinho. Vereador Richard, obrigado, e todos os vereadores aí. Obrigado, vereador Roque. Obrigado, vereador Richard. Obrigado, vereador Mauricinho Soares. Já lhe concedo a palavra, vereador Odir, só para colocar que está em discussão o parecer do relator, vereador Roque Matei, pela aprovação. O primeiro escrito, vereador Odir. Libera o som para o vereador Odir. Senhor presidente, vereador Mauricinho, o seu Gripa não é do tempo do padre Renato. O seu Gripa é do tempo do padre Lino ainda, né? É, do padre Lino, que está com 96 anos, né, Maurício? Grande pároco, que fez um trabalho maravilhoso. Os dois, o padre Lino ganha do seu Gripa aí na idade, né? Mas na ação social, os dois trabalharam muito junto. À época, vereador Maurício, os dois padres que eram irmãos, né? Que deram posicionamento a Santo Antônio, e o padre Lino, quando foi lá para a comunidade do Costa e Silva. A minha questão, vereador Roque, nós temos uma legislação que trata da honorabilidade, né? De dar o título de cidadão. E o vereador Mauricinho, Vossa Excelência, nesses 4 anos, é o primeiro que Vossa Excelência concede o título de cidadão, porque existe um regulamento sobre essa questão. Essa é a minha preocupação. Se foi observado isso, foi dado o título de cidadão honorário a tantas pessoas, e quase por todos os vereadores, que é necessário a gente fazer esse questionamento, porque existe o regramento sobre o título de cidadão honorário. Atende a equipe. Cortou o som, vereador Odir. Libera o som lá do vereador Odir. O senhor encerrou? Ok. Ainda em discussão, vereador Roque Matei. Eu só gostaria de responder essa pergunta. Poderia deixar o próprio vereador Mauricinho responder, mas como eu sou relator,
Primeiro, o seu Gripe é uma pessoa fantástica, é merecedor do título, tá? E o vereador Mauricinho é a primeira vez dessa legislatura que ele está fazendo o encaminhamento. Então, está tudo dentro da legalidade, vereador Odir. Ok, em discussão, o parecer do vereador Roque Matei pela aprovação. Os que concordam? Vereador Fábio? Vereador Maurício? Vereador Odir? Ok, está aprovado. A emenda modificativa 1/2020, está aprovado o parecer do relator vereador Roque Matei ao decreto legislativo 3/2020. Ok, vereador Mauricinho Soares? Está aprovado vossa indicação aí. E a emenda modificativa 1/2020 é o projeto de lei ordinária 82/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão, modifica o artigo 2º e 3º, sublima o artigo 4º, que passa a vigorar com as seguintes redações. O relator, vereador Maurício Peixe. Libera o som lá para o vereador Maurício. Senhor presidente, a pedido do autor do projeto, vereador Cláudio Aragão, eu quero tirar de pauta, porque parece que deve haver alguma modificação. Obrigado. Libera o som lá para o vereador Odir, que cortou. Desculpa, vereador Maurício. Inclusive, tem um projeto em discussão, projeto de lei número 82, está aí em outro item da pauta. Então, já tirar os dois. Ok. Então, os dois de pauta. Tá? Ok. Considerado, Sabrina, por gentileza, retirar lá o 82, a emenda modificativa 1/2020 e também o projeto original, o número 82/2019, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Ok? Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores, não tem mais nada na pauta. Ok? Não havendo mais nada a discutir, declaro encerrada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigado a todos.